Senhor Deus, nosso Pai, obrigado que estamos aqui, Deus, reunidos para te adorar e vamos meditar na tua palavra, Senhor. Alimenta, Pai amado, nosso espírito, nos purifica, Senhor, por meio da tua palavra. Senhor, que a tua palavra transforme o nosso ser. Deus, que corrija aquilo que precisa ser corrigido, que transforme aquilo que deve ser transformado. Deus, que não haja resistência, Pai amado, que a tua palavra não possa quebrar ou quebrantar o nosso coração endurecido. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que introduz o que é o tema da nossa comunidade aqui, né? A comunidade do reconciliador. E isso ganhou lugar no nosso coração, primeiro no coração do Mateus. Mateus é a proposta do nome dessa comunidade aqui, né? E também já consegui também visualizar quando ele falou assim, acho que é isso aí mesmo, o nosso chamado de exercer esse ministério que o apóstolo Paulo fala aqui para a comunidade de Corinto. Isso é importante para a nossa vida, porque nos leva a ver que existe uma condição humana antes e depois de Cristo. Existe algo que era velho e algo que é novo. Existe um pensamento antigo e uma nova forma de pensar e de ver esse mundo. Nós somos chamados a não continuar do jeito que nós estávamos, porque antes, como o apóstolo Paulo, o pensamento paulino se baseia nisso, né? Antes de Cristo trazer efetividade da sua obra na nossa vida, conforme está em Efésios, nós éramos inimigos de Deus. Nós somos acostumados a ouvir na sociedade muitas pessoas falando que todo mundo é filho de Deus, que Deus ama todo mundo, mas para o apóstolo Paulo a realidade é que sem Deus nós somos inimigos de Deus e fazemos parte de uma velha ordem criada que está amaldiçoada pelo pecado, aguardando o seu fim, mas que Jesus inicia a novidade. E só é possível viver novidade a partir de Cristo. Esse texto vai mostrar para gente que a partir do momento que a obra de Cristo, a graça salvadora de Cristo, alcança a vida do ser humano, ele passa a viver uma nova realidade. E essa realidade começa, versículo 11, falando sobre começa falando sobre a gente conhecer o temor do Senhor. E aí a gente olha para um mundo como está hoje, vamos falar um mundo evangélico, um mundo cristão, onde pessoas estão a todo tempo levando outros a ter medo, escravizando, com medo de condenação, com medo do que pode acontecer de mal, se você pisar na bola, se você pecar, se você fizer tantas outras coisas, como se fazer parte do povo de Deus, dessa nova vida, esse novo status, fosse roubar ou sequestrar a gente desse mundo, ou fosse imunizar a gente de erros ou de pecados. E o apóstolo Paulo traz a realidade de Deus, a nova criação, para esse mundo que a gente vive aqui. Esse mundo da velha criação, da velha ordem criada, para que a gente possa viver o novo agora. E ele vai trazendo algumas imagens importantes para a gente. Parece um pouco confuso no meio da conversa que o apóstolo Paulo está falando para os coríntios sobre eu estou ausente no corpo, estou presente no corpo, de qualquer forma eu tenho que agradar a Deus. Quando a gente aceita Jesus, ou quando Cristo agora dá um novo início na minha vida, ou na nossa vida, a gente passa a ver o mundo de uma nova forma diferente. E o mundo que a gente olha não é só esse mundo fadado ao fracasso, esse mundo fadado à sua destruição, um olhar pessimista da realidade, porque se a gente parar para pensar, as guerras só se aumentam, a desigualdade, as tragédias, as injustiças, sem Deus, um Deus poderoso para trazer ordem novamente, para renovar as coisas, ou trazer a sua justiça. E a justiça não é castigar, viu, gente? Quando a Bíblia, o Novo Testamento fala de justiça de Deus, a Bíblia fala, está falando como Deus vai consertar aquilo que está tudo errado. E essa tem que ser a nossa esperança. A nova vida parte dessa esperança de que Deus, com seu poder, por meio de Jesus, porque Jesus morreu, todos morreram, como o apóstolo Paulo fala, nós desfrutamos dos ganhos ou dos méritos de Jesus com a sua morte, nós podemos ver uma vida diferente, um mundo diferente, um ser humano diferente e uma relação com um Deus totalmente diferente. E são esses pontos que eu queria falar sobre isso hoje, começando sobre um mundo diferente. O apóstolo Paulo, geralmente, ele
fala para uma comunidade gentia. Às vezes tem judeus que estão tentando a todo tempo ali mudar as condições daquela comunidade gentílica, mudar a cultura deles, o jeito de ser deles, até a nacionalidade deles, porque se passar a ser povo de Deus, significa para um judeu cumprir com sacrifícios ou fazer a circuncisão, como se, e a gente vai ver o apóstolo Paulo brigando isso em outras cartas, né? Como se só existisse povo de Deus a partir da velha aliança e esquecer os méritos de Jesus na cruz. Então, a gente olhar para esse mundo de uma forma diferente, agora é um mundo alvo do amor de Deus, um mundo que pode ser o pior dos mundos, não pode conter o poder de Deus de consertar ele. A gente olha com olhos de esperança e de otimismo para um mundo que está podre, caído, desgraçado. Eu gosto muito de uma frase que tem no Senhor dos Anéis, quando o Frodo Bolseiro está desistindo da sua missão de carregar o anel. E aí o Sam fala: não, a gente tem que levar para a destruição desse anel aqui. E ele: mas por quê? É por causa do bem que ainda tem no mundo. E a gente tem que olhar para esse mundo agora com os olhos da salvação, da redenção, da reconciliação. O que o apóstolo Paulo está levando a igreja de Corinto a perceber é que a obra de Jesus na cruz afeta todo o cosmos, apesar do pecado ter atingido também a criação como um todo, a obra da cruz é muito maior do que o poder do pecado, e a gente tem que olhar também agora para a criação de Deus como alvo do amor de Deus e da redenção de Deus. O que Deus está fazendo de novo nesse mundo, está fazendo a partir da minha vida, da sua vida, através da sua igreja. Nós somos os embaixadores de Cristo. Faz parte do nosso papel como cristão olhar para esse mundo e mostrar para as pessoas que não têm essa realidade, a sua percepção, como que as coisas podem ser diferentes, como que a gente pode olhar para o mundo de uma forma diferente. Como que o mundo olha as pessoas, né? Eu vou falar, são mundo sistema, as pessoas sem Cristo olham para esse mundo com um olhar pessimista, com um olhar idólatra, com um olhar de condenação, de destruição, de que não tem mais jeito. O que chega no coração é desespero, é medo, é dor. Mas agora o povo reconciliado pode levar a mensagem para esse mundo em desespero. De que esse mundo, do jeito que está, vai chegar um dia que ele será renovado e será restaurado. Que já começou, na verdade, a nova criação de Deus e começa com pessoas renovadas. O novo de Deus que Jesus conquistou na cruz começa com a nossa vida, com o status de um novo ser humano, né? De uma nova pessoa, uma nova mentalidade. Assim começa a nova criação de Deus. A segunda coisa que eu falei aqui é como nós olhamos de uma forma diferente para o ser humano. E olha como que também o mundo à nossa volta, a sociedade, nos leva a olhar com desconfiança para o ser humano. A gente não pode mais confiar nas pessoas, a gente não pode tentar ajudar, porque geralmente isso é legítimo. Pessoas podem a todo tempo se aproveitar da nossa bondade, dos nossos favores. Pessoas são enganosas, pessoas são violentas, pessoas são. Se a gente pensar o que for de ruim, as pessoas são. Lutero, uma vez, ele fala, né, que o diabo apareceu para ele para falar: eu sei o que você fez. Eu sei que você fez isso. E aí Lutero fala assim: um dia ele tomou coragem e falou: eu sou pior do que isso. Você tá mentindo, porque eu sou pior do que isso. E se a gente perceber como que dentro de nós existe potencialidade de queda, de destruição, de engano, de mentira, a gente se enxerga como alvos desse amor de Deus de transformação, de que em nós não há méritos, mas Deus, pelo seu amor, entrega Jesus. E a mesma maneira como fomos alcançados pelo amor de Jesus, outras pessoas que estão nesse mundo precisam ser alcançados também. Deixam de ser só pessoas alvo da nossa desconfiança e passam a ser alvos do nosso amor. Na realidade desse povo aqui de Corinto, para ser povo de Deus tinha que ser judeu. E aí existiam, claro, né, diferentes nacionalidades de cultura. Então existia sempre uma comunidade ali dos romanos, comunidade dos, vamos botar, Coríntios, dos Efésios, como a gente vê aqui na Bíblia, dos judeus, e os judeus sempre misturados nesse povo aí. Cristo começa agora uma nova comunidade, um novo povo, as barreiras nacionais se caem, não olhamos mais para as pessoas a partir do seu status social ou nacional, mas a partir da nossa fraternidade. Todos agora somos irmãos do mesmo Deus, alcançados pelo mesmo amor, pelo mesmo sacrifício. O novo que Jesus começa também do mundo novo, de pessoas novas, onde nacionalidade, governos, economias, idiomas só vão servir para enriquecer
o mundo que a gente vai viver no futuro. Pessoas de todas as línguas, raças e nações, de todas as culturas, adorarão o Cordeiro na Cidade Santa, e essa tem que ser a nossa esperança. Esse é o novo mundo que Deus está criando a partir das nacionalidades, mas todos irmãos, na sua diversidade de línguas e culturas e povos, mas pessoas redimidas e alcançadas pelo poder da cruz, da salvação em Jesus. Nós também podemos olhar como que nós vamos enxergar agora Deus. O novo de Deus, quando alcança a vida do ser humano, abre a sua percepção. Como eu comecei falando aqui, as pessoas geralmente se acham merecedoras do amor de Deus e da graça de Deus. Basta você chegar para as pessoas, façam perguntas no seu lugar de trabalho, ou na sua vizinhança, e perguntam: você vai para o inferno? Não, eu não vou para o inferno, não sou tão má assim. Ninguém é mal o suficiente para merecer o inferno hoje em dia. Todo mundo se acha um cidadão dos céus, mesmo sem confessar a fé do Senhor Jesus Cristo, mesmo sem aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e viver a sua nova vida, a sua nova realidade. Esse mundo está cego, esse mundo está surdo para esse evangelho gracioso do amor imenso, escandaloso de Deus. Deus se reduz à forma humana, assume Jesus Cristo, Deus homem, morre na cruz para viver, para morrer a nossa morte, a fim de que a gente possa viver a sua vida, uma vida ressurreta, uma vida de quem já é cidadão dos céus, tem vários irmãos e tem uma vida renovada. Quando essa vida nos alcança, a gente pode ver um Deus agora que antes tinha todos os motivos para ser o nosso inimigo. Um Deus todo-poderoso que tinha condições de simplesmente estalar os dedos e nos condenar eternamente, ou de nos lançar no pior dos problemas, ou simplesmente se ausentar de nós, desse mundo, deixar a gente relegado à nossa condenação. Agora a gente recebe os feitos da cruz de Jesus e reconhece um Deus amoroso, um Deus interessado em se reconciliar com a gente. Mesmo sendo um Deus santo e poderoso, ele faz todas as providências para que a gente, que merecia o inferno, que merecia as condenações, que merecia a ausência de Deus, agora possa se relacionar com Ele. Quem é esse Deus? É o Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, o Deus que nós confessamos como sendo o Deus criador de todas as coisas, mas um Deus também que providencia os meios para que a gente possa se relacionar com Ele. Um Deus que cria um mundo novo e nos chama para viver essa realidade. Essa semana o Bispo Eric botou um post lá, me chamou muita atenção, quando ele fala assim ele fala assim, a gente deveria parar de falar em guerra cultural e começar a falar em cultivar jardins. Porque a gente vai falar de relacionamentos, lugar para poder se relacionar e se amar. E eu acho que o apóstolo Paulo tem isso em mente quando fala de um novo mundo de Deus, um mundo belo, um mundo justo, um mundo de amor e de fraternidade. Esse Deus que agora as pessoas que são alcançadas pela cruz podem reconhecer na vida de Jesus, na obra de Jesus, um Deus amoroso, bondoso, poderoso, que teria todos os motivos para nos rejeitar, nos acolhe, nos dá uma nova vida. O apóstolo Paulo vai falar esse versículo tão conhecido da gente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O mundo agora continua o mundo que a gente vive. Se alguém aqui aceitar Jesus, ou como nos cultos evangelísticos, né, levantar a mão, aceita Jesus, continua convivendo nesses governos que a gente elege a cada 4 anos, continua convivendo com essa economia que a gente vê de sempre, mas a sua percepção agora é alterada. As pessoas não são só as pessoas que ela convivia, são as pessoas que são alvo do amor de Deus. Esse mundo não é só um mundo cheio de tragédias, de violência, de dores, é um mundo que Deus está resgatando, está redimindo. Deus não é só mais aquele que ama todo mundo. Deus é aquele que tinha poder para me condenar, mas faz todo o possível para me ter perto dele. Faz todo o possível para me resgatar, para me lavar das minhas iniquidades, para se relacionar comigo. Mais do que isso, me faz agora embaixador do seu reino, porque nós recebemos a reconciliação. Deus é quem toma as iniciativas, mesmo sendo adversário, no sentido de que a gente se rebelou contra ele, ele tinha a causa na mão para poder condenar a gente e agora faz a reconciliação. Reconciliação é mais do que simplesmente perdoar pecados, é chamar para ser amigos, é para ter relacionamentos e ter amizade. E porque nós somos agora parte desse mundo novo, essa novidade que se inicia com Jesus,
do qual nós somos chamados e fazemos parte também de uma nova vida, um novo mundo, nova realidade, nova percepção sobre Deus. Nós sabemos que vamos ter que nos apresentar diante de Cristo, do tribunal. Existe um acerto de contas, do qual Cristo já pagou a nossa conta, e nós devemos celebrar e proclamar essa justiça de Deus. Como que Jesus está resolvendo os problemas que nós causamos com a nossa rebelião, com o nosso pecado. Como que Jesus é a providência de um Deus amoroso e poderoso para que a gente possa viver novidades. E isso faz a gente pensar assim que só existe duas situações para a gente poder se apegar: com Jesus e sem Jesus. Velha vida e nova vida. O mundo do jeito que está ou o mundo que é alvo do amor de Deus. E a maravilha disso tudo é que agora, sabendo que existe um lugar preparado para a gente, o novo que já se iniciou, o pastor Afonso falou hoje de manhã, né? O já e ainda não. Cristo já iniciou o reino eterno, mas a gente ainda não se apropriou desse reino. Está chegando a hora da gente poder entrar nas portas celestes, dos portões celestes, e a gente já pode viver a realidade da nova vida. E porque nós fazemos parte dessa realidade, agora nós somos embaixadores. É como se, quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre estou ausente na carne, ou ausente no corpo, é como se ele estivesse vivendo a realidade dos céus, e ele fala assim: estou presente na carne, estou ausente de Cristo. É que a gente está aqui aguardando o dia de se encontrar com Jesus, e porque nós estamos aqui já lá nos céus, como ele fala em Efésios, estamos assentados, nós já estamos assentados à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Com Cristo. Agora, nesse mundo aqui, nós somos as pessoas escolhidas como um esquema de diplomacia, né? Não tem os embaixadores. O embaixador, ele faz parte de uma pátria, mas ele está ausente da sua pátria em outro lugar. Nós também somos assim. A nossa pátria, a pátria celeste, está nos aguardando o dia da nossa chegada, seja no dia que a gente fechar os olhos nesse mundo, ou seja o dia que Jesus voltará para nos buscar. A nossa esperança é que nós já pertencemos a esse lugar. E enquanto nós estamos aqui ausente, nós estamos proclamando a salvação do Cristo ressurreto, a salvação de Jesus que torna as coisas novas, nos mostra um mundo novo ou a nova maneira de perceber o mundo, introduz na gente uma mente nova, porque tudo agora se faz novo, as coisas velhas se passaram, o velho jeito de ser, a velha maneira de pensar, a velha maneira de se relacionar com o mundo e com as pessoas e com Deus. E agora nós passamos a viver o ministério da reconciliação. A nossa missão em proclamar o evangelho é levar a reconciliação de Deus para outras pessoas, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão nos domínios das trevas e de Satanás, vivendo a sua morte nos seus pecados e delitos. Agora, vivendo a vida de Cristo ressurreto, nós somos embaixadores de Cristo. É como se Deus estivesse operando nesse mundo e a sua voz é proclamada. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso. Ó. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. É a nossa voz que Deus usa para chamar as pessoas para a reconciliação, porque Deus quer a salvação dos perdidos. Deus quer a reconciliação, Deus quer restaurar a sua criação, e todos aqueles que atenderem o chamado serão aceitos nesse grande reino eterno para viver a nova vida. E esse é o chamado da minha vida e da sua vida. Portanto, eu queria citar aqui C.S. Lewis, né? Ele fala assim: e o que que a gente pode pensar sobre Deus? Alguém perguntou para ele: o que que você pensa sobre Deus? E ele responde assim: não importa o que eu penso sobre Deus, é o que Deus pensa sobre mim. Será que nós estamos prontos para responder a esse ministério da reconciliação, não só de estar reconciliado? Não se trata de uma obra para mim, mas de como eu sou instrumento de Deus na reconciliação de Deus com o mundo, porque Deus não estava imputando os nossos pecados quando resolveu fazer essa solução toda. Deus estava, na verdade, resolvendo os problemas, reconciliando consigo o mundo através da nossa vida. Que a gente possa viver a realidade dessa missão de Deus e do Evangelho de São Jesus Cristo. É que um Deus todo-poderoso e irado abre mão da sua ira para reconciliar pessoas consigo e resolver essa situação. Isso é um motivo de alegria, de regozijo para nós que somos feitos nova criatura para viver um mundo novo. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, nós oramos agradecidos, ó Pai, pela tua graça e pelo poder da tua obra na cruz, Senhor Jesus. Nós oramos, ó Deus, porque nós somos agradecidos pelo ministério da reconciliação, porque o Senhor, tendo todo motivo, seria justo colocar a gente, Pai amado, em condenação eterna. Seria justo o Senhor se apartar da gente eternamente. Mesmo assim, o Senhor faz todas as providências para que a gente possa viver
como novas criaturas, ó Deus, e receber, Pai amado, a reconciliação com o Senhor. Nós oramos, ó Pai amado, agradecidos e pedimos, ó Deus, que essa realidade, esse poder possa ser a realidade da nossa vida, Senhor, o meio pelo qual nós proclamamos o Teu Evangelho. Fazer o nosso papel de embaixadores, de como o Senhor está chamando o mundo para viver uma nova vida, Deus, proclamando e chamando para a reconciliação. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.